Muito boa tarde, meio-dia, SMC no domingo. Seja muito bem-vindo para você que está neste projeto. Estamos indo para o quarto domingo consecutivo nesse bate-papo com o Rafael Castoldi, misturando um pouquinho de Smart Money Concept, SMC, com a política, com o que acontece em Brasília. Só que hoje, pessoal, nós vamos focar um pouco mais na matriz nos Estados Unidos. Dados de inflação durante essa semana, na sexta-feira, nos Estados Unidos. O dado vem um pouquinho acima do consenso, do esperado. A taxa de juros, que havia uma expectativa de corte, não vai acontecer. Em dezembro, a gente tinha a expectativa que aconteceria em março, passou depois para junho, passando para julho, e agora já está indo lá para setembro, pessoal. E talvez aconteça somente na primeira semana, no primeiro trimestre de 2025. Vamos abordar um pouco mais do mercado americano hoje com o nosso amigo Rafael Castoldi. Chega para cá, Rafael, muito boa tarde para você. Boa tarde. E aí, Anderson, tudo certo? Vamos lá então para mais uma semana, mais um SMC no domingo, para a gente ver o que aconteceu, quais são as nossas noções da semana passada e o que nós esperamos aí para o mercado para a próxima semana na visão do SMC. Com certeza, e vou falar, nós temos uma semana agitada. Brasília, o presidente Lula resolveu judicializar o tema da desoneração da folha, que já estava no consenso. Pacheco ficou chateado ali, vários deputados ficaram pé da vida e senadores falando que foram desrespeitados. Meu amigo, a semana promete, mas para mim o que mais interessa hoje é avaliar a matriz, porque sem ela, Brasil não adianta muito não. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada então na matriz, que é o nosso, que vai puxar os mercados. A gente já vem as últimas semanas no olhar aqui, né, nos 10 anos que a gente falou. Hoje vamos falar também do 30 anos. Mas olha só, falamos aqui, o pessoal aí pode buscar nas nossas lives anteriores que eu tinha feito essa marcação semanal. Isso aqui é uma região muito forte de oferta. Olha só, nós temos aqui um mercado num canal, né, de alta muito interessante. Chegou na nossa faixa onde nós tínhamos interesse, uma região de muito interesse aqui, interesse vendedor. E o mercado aqui deve começar a ter alguma reação. Nós estamos aqui também num canal, né, num canal de alta, uma região que a gente chama de linha de canal, e essa região aqui é bem importante para que o mercado possa realmente lateralizar, ou a gente pode ver algum movimento de baixa, que talvez daria algum fôlego para os mercados. Esse o 10 anos. Aqui a gente também tem o 30 anos. Olha só, a região que nós estamos nos 30 anos é muito parecido, uma região muito parecida, tá? A gente consegue observar que estamos numa parte muito importante do mercado, uma região onde a gente sabe que nós vamos encontrar aqui oferta de semanal. Isso aqui deve gerar uma volatilidade interessante para o mercado, isso aqui deve gerar um fôlego para os mercados. É bom falar, Rafael, que o de 30 anos ele é muito baseado na hipoteca, que é um dos pilares nos Estados Unidos. Né? As pessoas compram muita casa financiada. E quando você tem uma taxa de 30 anos muito alta, a gente tinha um costume de uma taxa dessa muito mais baixa. Consegue puxar, Rafael, ali, mais ou menos final de 2019, quanto estaria essa taxa aí? Se quiser botar também em anual ali, eu acho que dá para ver melhor ali. Eu acho que no semanal fica até fácil aqui, ó. Então, 2019 você quer, né? 2019, aí, ó, 2020, aí a taxa foi lá embaixo, ó. É 1, tá batendo na faixa de 1%. Então você imagina o seguinte, a galera que estava acostumada a fazer financiamento habitacional, que contraía uma taxa, logicamente, um pouco mais alta de 1%, agora está pagando mais de 5%. Mais de 5% de taxa de juros. E aí, meu amigo, as coisas começam a mudar. Se você tem um juros mais alto, significa que a inflação pode não estar sob o controle, que é o caso dos Estados Unidos. A taxa de inflação que eu comentei que saiu sexta-feira é uma taxa que o Fed fica de olho. É uma taxa que o Fed monitora ali de perto, porque essa taxa exclui energia, exclui alguns tipos de gastos ali e dá uma inflação mais real dos Estados Unidos. Então eu tenho um pouco mais de receio com essa de 10,
e de 30 anos. E aí, Rafael, eu gostaria que você trouxesse alguma outra coisa dos Estados Unidos envolvido com taxa de juros. O que que você escolheu aí? Bom, só para a gente finalizar o 30 anos, esse comentário que você fez é bem interessante. Olha só, desde 87 o mercado tinha um mercado, olha, de baixa. Olha a mudança na taxa de juros dos Estados Unidos depois aqui desse 2020, que foi o grande fundo. Bem interessante essa mudança, né? E o que não deve estar sentindo lá os americanos. Vamos falar um pouquinho do S&P. S&P e Nasdaq, né, são os grandes que movimentam o mercado, tem uma liquidez absurda deles aqui. Semana passada, se os amigos vão se recordar, nós tínhamos feito essa marcação aqui, ó, já vai fazer, acho que talvez umas 2 semanas. Olha a reação que o mercado teve aqui em cima. Isso aqui é claramente uma região de oferta e gerou a oferta que nós estávamos realmente pensando que podia gerar. Sai desse canal esteiro de alta, é muito provável que o mercado deve ficar lateral, que a gente quer estar observando alguma subida. Eu vejo possibilidade, sim, de o mercado continuar esse movimento de alta aqui. Vou até baixar um pouco aqui o intervalo para 1 hora. A expectativa que eu vejo é uma formação de um canal dessa maneira para a próxima semana, tá? Isso é um movimento natural que o mercado tem quando encontra uma região forte de demanda, como encontrou aqui no S&P. Esse é o S&P à vista, tá? Aquele S&P que deixa todos esses gaps aqui. Vamos dar uma olhada no Nasdaq também? E o Nasdaq, olha só. Então, isso aqui, de forma perfeita, semana passada fizemos essa marcação. Olha a reação que o mercado tem, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Voltando ou tentando retornar para essa região de lateralidade aqui. Aqui sim nós Para quem vamos não encontrar sabe, uma pressão para vendedora. quem não sabe, a Nasdaq é a bolsa americana que tem as ações de tecnologia, pessoal. Para quem está acostumado ali a assistir, que não conhece assim o mercado americano, é mais investidor de renda fixa. A Nasdaq é as bolsas que mexe com mais ações de tecnologia. Correto nisso, Rafael? Exatamente. As principais empresas de tecnologia estão dentro do Nasdaq, que a gente pode até dar uma olhada como que elas estão também. E aqui você vê uma reação muito interessante nessa região compradora. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Microsoft, né? Microsoft, olha só que região lateral que a gente encontra a Microsoft, ó. Desde 31 de janeiro, o mercado se encontra numa completa e total lateralidade em topo. Essas lateralidades em topo, elas são bem interessantes porque elas geram muita oportunidade de compras, como a gente está vendo nessa barra aqui, ó. Qualquer movimento de baixa acontecer em Microsoft essa semana, eu seria comprador, né? Olha, abriu aqui nessa Saiu o última. balanço. Saiu o Saiu o balanço. balanço, veio bom. Olha o verdinho aí no dia do balanço dela. A Subiu porrada. 3%, abriu 3%, acabou fechando em baixa, mas foi bem interessante aqui essa subida, uma reação nesse fundo comprador. Espero uma lateralidade com movimento de alta aqui na Microsoft. Olha o Google, 10%. Olha que pancada. Como foi o resultado do Google? Foi positivo e ainda anunciou que vai pagar dividendo pela primeira vez na história, meu amigo. Olha o que a É, gente meu vê, amigo. né? E a gente fica perdendo tempo com esse lixo chamado Brasil, com a Bolsa Brasileira. Olha a barra que os Ai, caras me bicho. colocaram aqui, E ó. tem BDR. E tem BDR pra Tem, gente tem comprar PDR. aqui. Vai pagar um pouquinho mais caro? Vai perder um pouquinho? Vai. Mas assim, o meu amigo, eu tenho um amigo que fala direto disso com a gente, fala de criptomoeda e também as bolsas americanas, né? E a gente fica aqui olhando Simpar, tentando olhar Simpar para comprar, que é um case de juros, né? Mas enfim, vamos tocando aí. Fazer o quê, né? Aos poucos a gente tem que sair dessa. Eu consegui me desvincular um pouco de Brasil, apesar de que estou retornando um pouco para operar aqui, porque o meu sistema está indo bem legal ali no índice. Mas olha só que interessante. Eu Se quero você saber colocar no quando você sistema... vai parar para me ensinar, Rafael. É isso que eu quero saber. Opa, vai chegar a hora da gente mexer com isso aí. Olha a barra que os caras me colocam no semanal em topo histórico do Google. Isso aqui é muito forte. Isso aqui, qualquer movimento que o mercado tem aqui são oportunidades de compra. Essa barra não assusta, obviamente, é uma possibilidade grande que o mercado deva ficar lateral nessa faixa de preço, porque
essa região aqui é uma região de forte demanda, tá? Então não espere que o mercado vai cair feito louco, vai subir desesperado. É a maior probabilidade que os market makers vão atuar aqui nessa região de Google. Vamos mais uma aqui, Meta? Meta também teve resultado. O resultado veio um resultado bom, só que ela anunciou, falando ali de rever algumas coisas para o futuro, que poderia não ser bem assim. Estou falando aqui de leve, bem rápido, tá? Fazendo algumas metas para o futuro, a Meta fazendo meta de futuro, falando que talvez ela vai ter que reduzir aí, o seu ciclo pode não vir um próximo resultado como esperado. E aí, meu amigo, mercado não perdoa quando os caras falam algumas besteiras, né? Se é besteira ou não, não sei. Mas falou, o mercado foi lá e ripou a meta, né? Caiu aí mais de 10% num dia. Foi mesmo, mas olha só como que essas regiões aqui, elas são... Mas eu acho que tem topo histórico, né? Tá em topo histórico, tá em topo histórico. Olha só essa região aqui, ó, de setembro de 21, o mercado passou reto, nada mais normal dentro da análise técnica, pode toda essa volatilidade de resultado, ok, isso é tudo legal, mas nada mais do que um teste em região de topo para que a gente possa gerar mais compras e subir. Isso aqui é clássico, né? Movimento de mercado. Essa é uma região forte de demanda, apesar de o resultado ter sido ruim, a barra já fechou uma barra bonita aqui, ó, né? Essa barra fechou bonita, ela abriu em queda, mas fechou uma barra boa. A região é uma região compradora e a gente não pode olhar de outra forma nesse momento aqui para a Meta. Amazon. Amazon vai ser, tá para sair, se eu não me engano, o resultado tá para sair nos próximos dias. Não saiu ainda, então, a Amazon? Não saiu. Então, vou até dar uma olhada aqui no Invest aqui, quanto que sai o resultado. Acho que ela foi jogada os mercados para baixo aqui, porque ela tá numa região de demanda já. E qualquer possibilidade aqui há uma chance de algum teste nessas regiões. Não sei se eu consigo observar o movimento de baixa aqui em Amazon antes de tentar um movimento de alta. Eu já estou vendo que houve o teste necessário aqui embaixo. No entanto, nós falamos já em algumas lives, qualquer região que o mercado deixa, fundos duplos, fundos iguais, o mercado tende a testar. Então, ficar de olho. Qualquer descida aqui, ó, no dia é uma chance de compra. Ó. São uma queda de cerca de 7%. É forte, uma queda grande aí, com possibilidade de o mercado voltar a testar. O mercado não perdoa isso, tá? O mercado não perdoa essas regiões de vários fundos iguais. Deve haver um teste em breve aqui na Amazon. Pode ser que seja o motivo, jogar ele para baixo, seja o seu resultado. Netflix. Acho que não saiu também Netflix, né? Não saiu. Eu vou dar uma pesquisada aqui, se eu acho as datas de Amazon e Netflix aqui pra gente falar. Perfeito. Olha só, o Netflix aqui, boa região de teste, região de um gap, tá? Essas regiões de gap, elas devem ser testadas, o mercado já vem buscando isso, ó, esse movimento de baixa. Já também está deixando um outro gap aqui em cima, que é um gap de baixa, né? A gente chama de SIB quando é de baixa, o BIS de alta. Então o mercado está entre oferta e demanda aqui. Está absurdamente lateral nessa faixa de preço, mas qualquer teste nessas faixas aqui é uma boa região de compra para o mercado voltar a testar as regiões de cima. Há uma probabilidade grande aqui de o mercado buscar essa liquidez aqui. Ou em cima primeiro ou embaixo primeiro, mas de alguma maneira o mercado vai buscar essa liquidez. Lembrando que todos esses ativos estão muito próximos ou estão em topo histórico. Netflix que está chegando nessa região de topo histórico. E toda vez que chega muito próximo à região de topo histórico, a gente encontra liquidez. Então, Rafael, Netflix já saiu. Eu acabei me confundindo aqui. Foi dia 18 de abril Netflix. Tá? Eu tô lembrando agora que saiu o resultado dela, por quê? Porque o número de assinantes dela acabou subindo, mesmo colocando aquela questão do corte do compartilhamento de senha, né? certo. Subiu ali rapidamente, entendeu? E aí acabou saindo. E a Amazon, eu tava dando uma olhada aqui, ficou pro dia 30 de abril, Amazon. Meu amigo, o resultado se vinha aí do jeito que está sendo esperado aí da fala que eu tô até colocando aqui na tela ao lado aqui. A Amazon é 30 de abril, o resultado. Pelo menos está aqui no Invest, né?
Se for, vai ser um pouco menor do que o resultado de fevereiro que saiu, um pouco menor, mas costuma ter um resultado bacana aí para se olhar. Por quê? Porque é um ambiente muito sensível à inflação, comércio ali, varejista e tudo. Só que a Amazon, as pessoas acham que é só varejo. Não é só varejo, pessoal. Ela tem a questão de a questão de virtualização dela, dos clouds dela, que é o WPS, se eu não me engano, eu esqueci o nome agora que a Amazon tem ali, que faz essa parte de ambiente virtual, ou seja, os clouds ali, armazenamento, é um negócio fora do comum, máquina virtual que ela tem ali fazendo. Então isso ela fez para ela, e ela percebeu que poderia ser um mercado, e como estava ocioso, ela foi lá e comercializou. Então uma parte da receita grande dela vem dali, pessoal, não vem de venda direta ali, tá? Então tem que tomar um certo cuidado quando fala de Amazon, que não é só loja virtual, igual o pessoal imagina. Vamos acompanhando aí os resultados que tem e os próximos aí. Quais foram os próximos que você separou aí, Rafael? Bom, vamos dar uma olhada em Brasil agora, né? Netflix, você falou que tá nessa zona ali, né? Isso. Mas tá Netflix em topo histórico também? Netflix está muito próximo, olha só, semanal, eu separei aqui, ó, essa aqui é uma região que nós chamamos de bloco de pedidos, né, um bloco de ordem ou simplesmente order block, o pessoal chama do inglês. Essas regiões aqui, elas são muito importantes e são regiões passíveis de teste. Eu vejo, sem sombra de dúvidas, algum teste aqui embaixo, que vai acontecer agora nesses próximos dias, mas esse movimento aqui é um movimento absurdamente natural. Quem gosta de fazer algum tipo de swing trade aqui, eu diria que há uma ótima operação para ser pego nessa faixa de preço, com risco-retorno bem interessante. Olha só, a gente vai partir além de 3 para 1, uma região de compra importante, achar algum gatilho aqui que possam encontrar dentro de alguma forma que cada um opera. Eu acho que é uma boa operação para buscar esse teste nessa região de topo histórico do Netflix. Vamos de Pessoal, BOV. só lembrando, esses mesmos ativos que a gente está conversando aqui, das bolsas americanas, eles têm BDR e operam, você consegue fazer no Brasil, não tem a mesma liquidez lá, e você vai pagar uma taxinha de administração. O mundo perfeito seria você comprar lá. Só que você tem que dolarizar, você tem que saber qual foi o dólar que você mandou. Na hora que você vendeu, se você teve lucro, você tem que pagar sobre o lucro. Se você mandou o dólar a R$ 5 e o dólar está 5,30, você também ganhou em cima do dólar. Então, ou seja, tem outras coisas que aqui no Brasil fica mais fácil, você já paga aquela calculadora ali para fazer os testes, as suas contas. Então você já paga isso no dia a dia, é mais fácil às vezes usar Brasil, tá? Se for um valor pequeno, você usa Brasil. Se não for, lá fora tem um valor maior de isenção, aí ok, aí você faz essa compra lá fora. Compensa mais quando você manda o ativo para fora e não fica voltando para dentro toda hora, né? É interessante Exato. que você faz a operação e vai mantendo esse capital lá, utilizando Lá. por lá, porque aí não compensa. Aqui no Brasil, quando se for fazer essa operação usando o BDR, sempre tem que acompanhar o dólar, né? Porque a variação do dólar também dá a variação das nossas BDRs. No preço do ativo, exatamente. IBOV, vamos lá de IBOV. Semana passada falamos dessa região de demanda importante, né? E falamos aqui para os amigos que eu disse o quanto que seria importante esse gapzinho aqui, ó. Deixei aqui marcado esse gapzinho. E esse gapzinho foi triste essa semana, né? Ó. Lá pela sexta-feira, segunda-feira abriu aqui, terça, quarta, quinta-feira foi fundo, sexta-feira colocou essa barra com força, fechou acima desse gap. É uma demonstração de força importante para algum movimento de alta. Eu vejo aqui embaixo ainda uma região de dinheiro importante aqui que o mercado pode voltar a buscar a qualquer momento. Eu não acho que o mercado, que o algoritmo como todo o mercado vai deixar esse dinheiro dando sopa aqui. No entanto, agora o mercado já demonstrou que região de oferta virou de demanda. Esse gap aqui agora ele pode ser testado essa semana para uma nova perna de alta. Vejo o IBOV, então, mais comprador para essa próxima semana. Se vocês, os amigos, ouvirem, nossa semana passada falávamos a possibilidade disso aqui ser lateral. Olha só como isso aqui ficou lateral. Totalmente lateral. Agora, essa semana, eu já vejo uma possibilidade de alta.
Não é só Brasil, S&P, vários ativos mostrando que a semana pode ser uma semana compradora para as bolsas. Vamos olhar os ativos que movimentam aqui Brasil. Vale. Terrível quem opera Vale, né? Olha só, parado. Por quê? Olha só, olha quem está mandando aqui no mercado. Market Maker. Market Maker está dominando o mercado de Vale nos últimos dias. Quem está fazendo operação aqui está sofrendo, porque a volatilidade está uma volatilidade muito baixa, né? O mercado fica absurdamente lateral, captando essa liquidez aqui de baixo. Eu não vejo compras ainda, região de muito importante, região de oferta nessa faixa de preço aqui, tá? Em região de oferta, a gente não compra, tá? Essa é uma ideia clássica do Smart Money, não se compra em região de oferta, se compra em região de demanda. Agora, se o mercado superar essa região de oferta, fazer um teste, aí nós podemos pensar em compra. Por enquanto, o mercado dominado por market makers aqui na Vale. Essa semana acho que foi um pouco mais tranquila também, político para Vale, né? Não ouvi nada demais com o Vale nessa semana, nas questões políticas. Politicamente não teve nada, né, Rafael? O problema da semana, cara, foi outra. Nós tivemos aí a questão da apresentação do primeiro texto de 3 da reforma tributária, da PEC da reforma tributária, né? Falamos um pouquinho também do imposto do pecado, que vai taxar as bebidas alcoólicas. Então, para quem tem Ambev, tomar um certo cuidado, porque ele não foi seletivo. O imposto do pecado ele é um imposto seletivo, mas ele não foi seletivo na hora de escolher. Na hora de escolher, entendeu? Sim. Ele não fez isso. E aí o que acontece? Como ele não fez essa questão de escolher o tipo de imposto sobre as bebidas alcoólicas, não tem teor alcoólico, ou seja, vai ser o mesmo imposto para todo mundo, em tese. E aí a gente vai descobrir o que é lobby. O que de fato é lobby. Então o mercado, ele sabe fazer isso muito bem lá. E quem vai ganhar? Quem for o melhor lobista. Vai separar por grau alcoólico? As empresas de cerveja vão permitir cobrar a mesma coisa da cachaça, da vodka, que tem um percentual mais alto, dos vinhos. Então isso o mercado vai adaptar. Foi entregue com atraso, tem mais 2 textos para serem entregues. O Lira prometeu votar dentro desse primeiro semestre agora, essa na Câmara e depois vai para o Senado. Lembrando que com a derrubada da desoneração da Folha no Supremo Tribunal, Pacheco vai ligar o modo zagueiro. Aqui não vai passar quase nada não. Raramente as coisas que vão passar. Ele prometeu que vai entrar com uma tese no STF para tentar manter a desoneração da Folha, porém já tem 3 ou 4 votos de ministros já a favor da derrubada. O STF, pessoal, agiu de forma correta. Outras decisões foram iguais. Por quê? Porque quando você faz um projeto de lei, você tem que especificar da onde vai vir a fonte de recurso, e esse falhou. Porém, há entendimentos que já estava a desoneração desde 2012. Desde 2012 já se tinha desoneração. Desde 2012 já se falava na desoneração. E aí agora vem falar o Lula falando, não, eu vou ter perda de arrecadação. Qual a arrecadação que não tinha? Tá aqui, ó. A desoneração aí desde 2012, aí 140 bilhões, foi em 10 anos. Tem um comparativo de quanto era, eram 56 setores, passou para 17, se manteve em 17 e agora entrando em 18 bi, tá? Aqui com a desoneração, porque entrou mais um pingadinho aí, alguns detalhes ali de forma direta. Então, a gente, além disso, ainda tem a questão do PERSE, que também é outra briga lá no Congresso Nacional. Essa desoneração, eu achei que Lula entrou com o momento errado com essa ação. Ele só inflamou mais o Congresso Nacional e vai ferrar a nossa bolsa, porque nada vai passar. Anderson, por quê? Porque tem eleição. Julho já é eleições municipais. Então nada vai ter de importância mais no Congresso. Nós já tivemos a jabuticaba no DPVAT, que foi mudar o arcabouço fiscal de novo, que acabou de ser aprovado no final do ano passado. No meio do ano passado ali. Acabou de ser aprovado o arcabouço fiscal, mudança, e agora já um jabuti de novo plantado ali dentro.
Então, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. O cenário de Brasília agora, esse mês agora de maio, que isso já era para estar acontecendo no mês passado. E para você, empresário, consulte se você está dentro desses 17 setores, que é ali construção civil. Eu até anotei aqui do lado aqui que os empresários fizeram uma nota. Setor de transporte, construção civil, indústria têxtil, proteína animal, telemarketing, fizeram ali uma nota de protesto em cima do que aconteceu. E a pergunta é, a partir agora de 1º de maio, quando for fazer o fechamento de maio, já recolhe? Já muda as regras? Porque antes, pessoal, recolhia sobre o faturamento bruto e não 20% de previdência. Por que teve essa diferença de 10 bi para 20 bi agora, na última aprovação? Porque colocou os municípios de até 156 mil habitantes, em vez de pagar 20% de previdência, pagaria só 8% no recolhimento. Então, isso aumentou ali, acabou elevando bastante esse custo. Então, vamos tomar um certo cuidado ali na hora de observar. E para você, empresário, converse com seu contador. Já faça uma reserva, porque no Brasil até o passado é incerto. Até o passado se modifica. É isso aí. E para finalizar esse contexto de Brasil, uma ação aí que está sempre nos holofotes aí da questão de política, né? Nós temos aqui a nossa gloriosa Petro, né? Buscando topo histórico de novo, né? Olha só, essa região toda de subida, ele buscando aquela queda, devolveu toda aquela baixa, né? Devolveu tudo uma subida. Essa é uma região onde eu não fico de olho para fazer compras, já desde a semana que eu estou falando aqui que Petro é um case complexo para fazer operação, porque é uma região de forte oferta aqui, no entanto, é região de topo histórico, e região de topo histórico a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Eu vejo possibilidade da Petrobras ficar lateral aqui, não vejo uma grande possibilidade do mercado se movimentar muito. No entanto, fica aqui o registro que, se porventura a gente conseguir colocar uma barra forte, uma barra verde bonita, forte, nessa faixa de preço aqui, ele vai gerar muito stop, muito stop. E aí eu vejo a possibilidade de nós buscarmos Petro na faixa dos 50, lá em cima, tá? Esse canal todo de alta aqui vai se restabelecer, vamos só ajustar aqui para o melhor, ó, na faixa aqui 47 mais ou menos. Então, ficar ligado, Petro está numa região aqui que pode dar uma boa venda, mas também uma boa compra, tá? Então, não há muito o que se fazer em Petro. Quem está comprado segura, porque a gloriosa Petro está muito forte nos últimos tempos, né? Não poderia deixar de falar 2 pontos, né? Aprovou o pagamento de dividendo na semana passada, 50% do dividendo extraordinário, que é aquela briga que tinha entre o pessoal lá por cima, por Brasília, aprovou 2,89 de dividendo, pago em 2 parcelas ali. A Haddad leva 6 bi para o bolso ali, para o cofre, e pode ser que venha mais um pagamento à frente ali. Mas a fofocazinha de bastidores, Rafael, de Petro é o seguinte: o presidente do conselho continua o Mendes lá, que é um indicado do Alexandre Silveira, que é ministro das Minas e Energia. E aí, meu amigo, parece que a Haddad tentou fazer um movimento para botar o indicado dele, não só no conselho, mas para presidir. E o cara descobriu, perto da votação, e foi lá chorar as pitangas com o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, e conseguiram manobrar e voltar para reassumir. O problema é, o Prats não queria ele como presidente de novo do conselho, porque ele tem problema com o cara. Então, aquela novelinha de sair o Prats, que agora botaram panos quentes e o cara ficaria, acredito que vai voltar aí num próximo capítulo de novo o Prats na Berlinda. Ele perdeu essa briga, a Haddad conseguiu de forma ali, sem aparecer, proteger o Prats, mas pode ser que nós temos aí outra briga nessa situação. Antes era pagar 50%, bateu o martelo, tentou botar de novo o Alexandre Silveira com 30%, aí não mais 50% e não conseguiu emplacar. Então, meu amigo, ficar muito atento ali. Rafael, por último aí, dá uma olhadinha no petróleo aí pra gente finalizar. Pode E ser, aí, vamos caminhando lá. para o nosso tempo final aí. Petróleo
tá muito bonito, né? Tá muito bonito, que eu digo assim, graficamente falando, tá seguindo a análise técnica da maneira como nós gostamos, principalmente o pessoal que opera análise técnica clássica, né? Olha só, o canal de alta muito bonito. Para o SMC, é muito claro, já venho falando algumas semanas, teste nessa faixa de preço aqui, ó. Faixa de 88, 89 dólares é muito clássico de vir aqui, e dependendo da força que ele buscar, ele vai lá na faixa dos 93. Essas duas linhas aqui marcadas minhas são bem importantes. Qualquer retorno para essas faixas de preço, a gente pode pensar em compras. Nada de desespero para petróleo, nada de o que vier de guerra, de paz, o que for, é tudo movimento para gerar volatilidade para o mercado chegar em algum momento nessas faixas de preço aqui. Então, petróleo para cima, Petrobras provavelmente vai seguir o contexto, lateral ou para cima, porque esse é o contexto do petróleo por agora. Bom, petrolão ali subindo, e aí eu não acabei na sexta-feira não falando na minha live lá, que eu costumo falar sobre. Na quinta-feira eu fui abastecer o carro e tive uma bela de uma surpresa. Uma baita de uma surpresa, um reajuste nos combustíveis aqui no Espírito Santo. A diferença de preço aqui, de acordo com os dados da Abicom, está em torno de 18% de defasagem para gasolina, tá? E 7% para o diesel. Esses foram os dados de sexta-feira da Abicom. E aqui no Espírito Santo eu estava pagando 5,45 a 5,60, tá? Em alguns postos ali. Aqui perto de casa, um posto ali dentro do Atacadão, 5,44. Subiram, sem avisar, sem notícia, nada de CM foi falado. Comentei até com um conhecido, 5,89. De 5,44 para 5,89. E ele virou para mim e falou, não, aqui não teve nada, não. E na sexta-feira, 10 horas da manhã, ele virou e falou assim, rapaz, aqui também reajustou aqui em Florianópolis. Não sei aí, Rafael, onde você passou, se você percebeu também. Percebi, sim. Mas chama a atenção porque reajustaram na camufla, covardemente, e a imprensa foi omissa, não falou nada. Ninguém comentou. Ninguém comentou do porquê que subiu o preço dos combustíveis. Simplesmente ficaram quietinhos e, ó, boca de siri. Jogaram a chave fora e ficaram por isso mesmo. Então chama a atenção para vocês. Saiu dados do IPCA 15 sexta-feira, veio um dado baixo ali do IPCA. Não necessariamente a gente tem aí, de fato, essas questões aí de IPCA, principalmente aí saindo. O pessoal tem reclamado que vai ao supermercado e não está conseguindo comprar as coisas. O comentário que eu faço é que às vezes o produto não subiu, mas o tamanho da embalagem diminuiu. E vários produtos que a gente compra no dia a dia, ele não faz parte da nossa cesta básica. Então não dá para perceber ali no IPCA. Você vai perceber na sua compra que você faz, no seu dia a dia do que você faz. Então, deixa aí as palavras finais para o Rafael Castoldi, para essa semana que segue aí. Temos um feriado dia 1º de maio, a Bolsa Brasileira não funciona na quarta-feira, segunda, terça, quinta e sexta. Congresso provavelmente deve diminuir o ritmo por lá, afinal de contas tem um feriado no meio da semana, os caras já não trabalham no dia normal, quanto mais em feriado. É isso aí, o Brasilzão então vai ter uma semana quebrada, complexa. O resumo que a gente está vendo aqui para o SMC é uma semana com possibilidade de alta, com nenhuma grande surpresa de o mercado também ficar lateral. Vamos lá, consciente, para mais uma semana. E o SMC vem aí mostrando umas regiões interessantes aí para os amigos. Para finalizar, Rafael, nós não temos indicação de nada aqui, absolutamente nada. Cada um é responsável pelos seus atos. É os nossos estudos que a gente compartilha, o que a gente enxerga. Então nós não somos analistas de valores imobiliários aqui, não fizemos nenhuma recomendação. Por isso que até o programa vai no domingo com a bolsa fechada, para não ter dor de cabeça. Obrigado, Rafael, mais uma semana. Rafael está em viagem ali, ele tirou uns minutinhos ali da sua viagem com a gente, tá ali no hall do hotel ali, porque com um monte de criança fica complicado. Bem difícil. Eu sei como é que é. Obrigado, Rafael, pela sua atenção e até o próximo domingo. Forte abraço e uma excelente semana a todos. Se Deus permitir, domingão que vem
nós estaremos aqui de novo meio-dia, nesse quarto programa que é hoje, e se Deus permitir, no quinto, no próximo domingo. É isso aí.